Esse é o sexto vídeo da série sobre Blazor. Dessa vez eu vou falar sobre interoperabilidade entre JavaScript e C# dentro do Blazor. É possível, através do Blazor, você chamar funções JavaScript do C# e funções C# do JavaScript, e tudo isso é possível porque, na verdade, existe o WebAssembly no meio de tudo isso. Então, o WebAssembly não tem acesso ao DOM, mas existe uma interoperabilidade entre JavaScript e WebAssembly que torna isso possível, e através de WebAssembly é possível acessar métodos em C#. Então, existe essa interoperabilidade, o que torna as chamadas JavaScript de código de servidor muito mais simples do que uma chamada Ajax convencional, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um aplicativo Blazor aqui. Eu vou criar um do tipo WebAssembly, não um Blazor Server, igual a gente fez nas demos anteriores. Vou dar um nome aqui de JS Interop Blazor YouTube. Criar. Visual Studio está criando o projeto pra gente. Vou escolher Blazor WebAssembly versão 3.1 do .NET Core, que é a versão mais recente em produção, oficialmente lançada. Como é um single page application, a aplicação Blazor existe um arquivo index.html, e eu vou apagar desse componente principal index aqui toda a implementação. Vou inserir um bloco de código aqui rapidinho, e no nosso arquivo index.html a gente já tem referência a JavaScript aqui, que é o blazor.assembly.js, que é gerado pelo Blazor automaticamente, mas vamos especificar aqui uma função JavaScript customizada, como por exemplo showMessageConsole, recebendo como parâmetro um parâmetro chamado mensagem. E a única coisa para fazer essa primeira demonstração é mostrar no console a mensagem que foi passada como parâmetro, e vou retornar true aqui só para o método ter um return. Então a gente criou uma função simples no JavaScript lá no index.html, poderia estar no arquivo JavaScript, poderia estar no arquivo separado. E a gente vai fazer a chamada desse método JavaScript através do C#. Então eu vou criar aqui um método no nosso bloco de código do componente chamado call.jsFunction, só para a gente diferenciar os próximos métodos que a gente vai utilizar mais para frente na demo. Vou fazer a injeção aqui no componente de um objeto da classe da interface iJSON.js Runtime, que é o que torna possível a interoperabilidade entre JavaScript e C#. E dentro do método async aqui, eu vou passar o tipo de retorno do método, que é bool, que é lá do JavaScript, o nome do método especificado e o parâmetro mensagem, que eu vou colocar aqui demo.js interop. Então a gente precisa utilizar o JS Runtime, chamar o método invoke async, passar o tipo de retorno da função JavaScript e referenciar o nome e os parâmetros da função JavaScript aqui no C#. Eu vou criar um botão aqui só para a gente disparar esse método call.jsFunction. Então vou dar um nome para esse botão, colocar um label de call.jsFunction, e no onClick eu vou fazer referência ao método call.jsFunction, que, lembrando, está no C#, e através do C# a gente vai chamar a função JavaScript showMessageConsole. Então, rodando a nossa aplicação Blazor aqui, o Visual Studio está fazendo o build da aplicação. Assim que a aplicação carregar, se a gente pressionar, eu vou até mostrar aqui o console,
tem uma mensagem ali de warning por causa de uma imagem que está quebrada. Então, se a gente pressionar o botão, ele já aparece aqui no console a mensagem que a gente fez o print e trouxe o valor lá de uma função C#. Então, a gente chamou uma função JavaScript através do C# e para a função JavaScript a gente passou como parâmetro algo do C#. Então, essa é uma interoperabilidade muito interessante, porque permitiu que a gente manipulasse JavaScript, funções JavaScript diretamente no C#, então a gente não precisou fazer chamadas Ajax ou coisas do tipo. Para demonstrar um outro aspecto, que é o parse para JSON de objetos automaticamente, eu vou criar uma classe aqui chamada Location, e vou dar 3 propriedades para ela. A primeira vai ser nome, que vai ser o nome de um local, de uma empresa, de um estabelecimento qualquer. Coordenadas x e y, que seria referente a mapa, porque é possível integrar um ótimo cenário para se integrar componentes Blazor, por exemplo, e com biblioteca JavaScript, como por exemplo uma biblioteca do Google Maps, do Bing, qualquer outra SDK JavaScript que retorne informações e tenha funções JavaScript sendo chamadas. Então eu criei a nossa classe Location e eu vou criar um novo método aqui, async, e eu vou enviar um objeto complexo, não somente uma string igual a gente fez no caso anterior. Eu vou chamar uma função JavaScript e passar como parâmetro um objeto complexo, um objeto location, ao invés de passar somente um tipo primitivo, que é uma string, um inteiro e por aí vai. Então, await JSON runtime, invoke async, vou passar o tipo de retorno que se espera lá da função JavaScript, que no nosso caso é bool, e aqui eu vou especificar o nome da função JavaScript, getMapInfo, por exemplo, e vou passar aqui uma nova instância do objeto location com dados fictícios, populando as 3 propriedades. A primeira, nome, vou dar o nome de Tesla. Coordenada x, vou passar um número fictício aqui qualquer, por exemplo 20.555, não sei se essa coordenada existe, mas é só um exemplo. Coordenada y, vou passar também um valor fictício aqui, 45.000. Vou fechar aqui a chamada do método. Está reclamando aqui porque tem um parêntese sobrando ali. Deixa eu tirar. Pronto. Não está reclamando mais, o compilador não está reclamando de nenhuma mensagem de erro mais. Então a gente já criou uma função no C# que vai chamar uma função do JavaScript. Agora a gente precisa criar a função JavaScript em si. Então, window.getMapInfo location, que é o parâmetro que a função JavaScript vai receber, e para fim de demonstração eu só vou exibir o objeto complexo lá no console. Então a gente está chamando através do C# novamente uma função JavaScript e passando como parâmetro para essa função JavaScript um objeto C#, sendo que o Blazor vai fazer a serialização para JSON automaticamente para a gente de C# para JavaScript. Vou criar um novo botão aqui para simular essa operação. Então vou colocar um label do botão, o mesmo nome do método, para a gente saber, send coordinates, e no onClick eu vou fazer referência ao método que a gente acabou de criar, que é send coordinates. Então a gente já tem a função JavaScript lá no index.html, já tem a nossa função C# aqui. Se a gente rodar a aplicação, Você vai perceber que o parse para JSON é feito de forma automática e transparente, então a gente não precisa
fazer nenhum parse explícito para isso. Se a gente pressionar aqui o send coordinates, ele está reclamando aqui em runtime, porque a gente esqueceu de colocar na nossa função JavaScript o return, o tipo de retorno da função que o C# estava esperando, que era bool. Então vamos voltar lá para o nosso index.html, colocar um return true, só para a função ter algum tipo de retorno. Então qualquer erro cometido na interoperabilidade, o Blazor vai te mostrar em runtime esses erros. Então se a gente mostrar o console aqui, eu já pressionei o botão lá, então eu chamei uma função JavaScript através do C# e passei para essa função JavaScript um objeto location e exibi no console. Eu poderia enviar essa informação para uma API do... Um outro exemplo que eu vou dar aqui é o envio. A gente simulou aqui o envio de parâmetros do C# para o JavaScript. Eu vou simular aqui o envio de informações do JavaScript para o C#. Então eu tenho essa função aqui getCompanyInfo, que está retornando aqui uma string com uma descrição a respeito da Tesla, como exemplo. E no C# eu vou criar aqui uma propriedade do componente chamado CompanyInfo, do tipo string, CompanyInfo. E no nosso componente, baseado numa condição aqui, se o conteúdo da propriedade CompanyInfo estiver diferente de vazio, eu vou exibir o conteúdo da propriedade CompanyInfo num parágrafo aqui. Mas a gente não tem rotina no C# para popular esse conteúdo. O que a gente vai fazer é chamar a função JavaScript que está retornando uma string, e a função C# vai popular a propriedade JavaScript com o retorno da função JavaScript. Então, CompanyInfo await, vamos fazer o invoke aqui da nossa função JavaScript, JS runtime, invoke async. O nosso tipo de retorno é string e o nome do método é getCompanyInfo. Então a gente está populando o CompanyInfo com o retorno da função JavaScript. Eu vou copiar e colar aqui o nome da função JavaScript getCompanyInfo, porque essa operação é case sensitive. E a última coisa que eu vou fazer aqui é criar um botão para disparar o evento que vai chamar a função JavaScript, que vai retornar uma string para a gente. E a partir disso a gente vai popular a propriedade CompanyInfo. Então, getCompanyInfo, onClick, e o nome vai ser getCompanyInfo from JS. Então a gente está fazendo aqui, chamando uma função C# que está chamando uma função JavaScript e está retornando para a função C# uma string que a gente está exibindo através do componente. Então é um outro exemplo de interoperabilidade. Então tá tudo certinho aqui, propriedade, função JavaScript e função C#. Se a gente rodar a aplicação e clicar no botão que a gente acabou de criar, deixa a aplicação carregar. Carregou. Se a gente clicar aqui no botão getCompanyInfo,
o C# chamou uma função JavaScript que retornou um conteúdo de uma string para a gente, e a partir desse retorno a gente populou uma propriedade do C# atrelada ao componente e exibiu isso na tela. Um outro exemplo que pode ser dado relacionado à interoperabilidade é o caminho inverso, é a gente chamar uma função C# através do JavaScript. Para demonstrar isso, eu vou criar aqui um método chamado getLocationList, e nesse método eu vou retornar 50 objetos randômicos aqui do tipo location, uma lista com 50 objetos. Então, para cada item, para cada interação que o loop fizer, eu vou adicionar um novo item na lista, só para fim de demonstração. Então, a gente está fazendo o caminho oposto aqui. No JavaScript agora a gente vai chamar uma função, um método do C# que a gente está criando, não tem chamada Ajax, não tem nada disso, é chamada através da interoperabilidade que o Blazor faz e injeção de dependência. Então, a gente já populou a lista aqui e eu vou retornar essa lista de locais aqui. Então a gente já tem o nosso método getLocationList aqui. Para que seja possível invocá-la através do JavaScript, tem que colocar essa annotation aqui, JSInvocable, que é responsável por indicar para o Blazor de que vai existir uma interoperabilidade entre JavaScript e esse método. Eu vou criar aqui um setInterval para que exiba no console a cada 2 segundos a chamada, o conteúdo retornado do método C#. Então, para invocar um método C# através do JavaScript no Blazor, você precisa usar esse objeto .NET que possui esse método invokeMethodAsync. E aqui é importante frisar que o primeiro parâmetro que a gente precisa passar é o nome do assembly da nossa aplicação Blazor. No meu caso é JSON Interop Blazor YouTube. E o segundo parâmetro que precisa ser passado é o nome do método. E o terceiro seria os parâmetros, se tivesse, por aí vai. Então a gente tem o nome do assembly, o nome do método aqui, o nome do método exatamente o que a gente tem lá no nosso componente. E como o método é sync, ele está esperando aqui uma promise. Então, baseado no retorno da chamada, eu vou exibir no console esses 50 locais aqui a cada 2 segundos. Poderia estar populando uma tabela num datatable.js da vida ou alguma outra biblioteca JavaScript que esteja esperando algum tipo de retorno em relação a dados. Ele está reclamando aqui de problema de sintaxe, deixa eu dar uma olhada aqui. Então tem a promise then, tá tudo certinho, tem função console log. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui para ficar mais clean. Parou de reclamar aqui. Aparentemente está tudo certo. Tudo certo também com o nosso método C#. Se a gente rodar a aplicação aqui, muito provavelmente tem problema de sintaxe ainda no JavaScript. Se tiver, a gente corrige. Então, no load da página, a gente colocou um setInterval. Ele tem erro de sintaxe lá.
Então nem chegou a chamar o nosso método C#. Deixa eu dar uma olhadinha lá no index.html. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar de um exemplo que eu estava pronto aqui para ganhar tempo. E eu vou deixar de propósito aqui o assembly não como aquele que a gente especificou, para mostrar para vocês o que o Blazor vai acusar caso a referência ao assembly esteja errado. Então, se a gente rodar a aplicação aqui e inspecionar aqui o navegador, ele vai reclamar porque não existe um assembly chamado Blazor.js interop. É Blazor.js interop YouTube. Então vamos atualizar aqui. Então vou copiar e colar aqui JSON interop Blazor YouTube. Então agora vai funcionar tudo certinho. Sintaxe JavaScript correta, referência ao assembly correto também. Então a aplicação carregou aqui. Se a gente inspecionar novamente, a gente vai ver que a cada 2 segundos o JavaScript está chamando, através da interoperabilidade que existe entre JavaScript e C#, está chamando uma função C# que está retornando um list de location, de um objeto location. Então é muito interessante o fato de poder fazer essa interoperabilidade de forma simples, de forma não invasiva, entre C#, JavaScript, JavaScript e C#. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao funcionamento dessa interoperabilidade, pode deixar aqui nos comentários. A cada release, desde quando eu comecei a utilizar a primeira versão do Blazor, há praticamente 2 anos atrás, mesmo antes de ser anunciado como parte da plataforma .NET, a interoperabilidade entre JavaScript e C# é uma das coisas que, na minha opinião, trouxe um dos principais ganhos em relação ao WebAssembly em si, porque o WebAssembly ele não tem recursos para manipular o DOM diretamente, o que está no browser, e o C#, que é a outra ponta da aplicação, ela não consegue acessar o DOM também. Então, essa interoperabilidade tornou possível que o Blazor existisse de certa forma, porque o DOM precisa ser manipulado e funções C# precisam ser chamadas mais facilmente através do JavaScript para tornar o processo menos complexo, tornar o processo mais rápido de se fazer, e eu acredito que, baseado nas melhorias que ocorreram nas últimas releases, essa interoperabilidade tende a melhorar bastante. Então, se você gostou do vídeo, tá gostando da série, se inscreve no canal, e só lembrando que toda quarta e domingo tem vídeo novo aqui no canal referente a Blazor até a série acabar. Existem vídeos sobre outros assuntos também no canal, mas até a gente acabar a série vai ficar focado mais nisso. E toda sexta-feira tem um artigo novo no Medium, no meu blog técnico, sobre Blazor também, cujo link está aqui na descrição. Muito obrigado, até a próxima.